Boa noite. Boa noite. Mais uma vez, vamos agradecer a oportunidade de estarmos juntos, nesta casa, onde podemos sempre aprender, melhorar, ajudar, servir. E podemos também contar com a ajuda de nossos amigos espirituais, que sempre estão prontos a nos ajudar quando percebem, quando notam em nós a boa vontade, o desejo verdadeiro de aprender e de melhorar. E durante a nossa trajetória, muitas são as tribulações, muitas são as dificuldades por qual passamos, porque, vamos lembrar, estamos num planeta de provas e expiações. Planeta esse, um planeta escola, em que estamos aqui para sermos preparados, para podermos nos elevar espiritualmente e atingirmos o estágio, vamos dizer assim, a escala espiritual a qual Deus prepara para a gente. E durante essa jornada, durante essas atribulações, Deus, em sua infinita misericórdia, coloca para nós uma ferramenta que é uma grande auxiliar para que nós possamos, durante esse caminhar, ter algo que possamos usar e que tenhamos a certeza, sempre que usamos essa ferramenta, a ferramenta da oração, que Deus colocou para nós, que foi nos ensinada antes mesmo da vinda de Jesus, que foi também ensinada pelo próprio Jesus, quando nos ensina a oração maior, a oração do Pai Nosso. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, essa oração, na parte em que fala das preces, ele começa falando sobre o Pai Nosso, e ele disseca cada pedaço dessa oração e vai nos explicando o significado mais profundo, o significado real de cada palavra que é dita nessa oração. Quando vamos no dicionário e procuramos o significado sobre oração, temos dois tipos de significado: o significado religioso e o significado gramatical. Segundo a religião, oração é o ato de suplicar ou falar com uma divindade. Segundo a gramática, oração é um enunciado ou conjunto de palavras estruturadas ao redor de um verbo. Isso é bem interessante. Por exemplo, se pegarmos para estudar gramaticalmente a oração do Pai Nosso e formos frase por frase, entendemos que essa estrutura que é formada em uma oração gramatical, uma estrutura com palavras que estão ligadas a um verbo, ou seja, palavras que explicam alguma ação, que pode ser feita, pode ser desejada, mas sempre em relação a um verbo, ou seja, a uma ação. E aí Jesus vai e nos ensina o Pai Nosso, E aí a gente olhar para essa questão gramatical, por exemplo, a gente vai ver nas frases, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. A gente já começa, santificado seria o verbo.
Então, ele já, na oração, nos explica a necessidade de santificar o nome de Deus. Depois ele fala, venha a nós o vosso reino. O verbo vir. Vir, e ele como uma súplica ao nosso Pai, para que Deus permita que o reino dele, o reino de amor, possa também se instalar em nossas vidas. Não necessariamente em um lugar, mas instalar em nossos corações. Seja feita a vontade, seja feita a vossa vontade. Ou seja, para que o verbo ser se realize. E aí a gente lembra da frase que Jesus também falou durante a sua estada e seus 3 anos de ensinamento, quando ele diz, antes que ele fosse, eu sou. E aí a gente tem que entender que muitas coisas que Jesus falava nos trazem algum tipo de luz, nos trazem muita luz, trazem verdade, mas muitas dessas verdades às vezes são difíceis da gente entender, porque ainda estamos em um estágio de amadurecimento e que talvez só consigamos entender todo o significado completo das palavras de Jesus quando conseguimos atingir esse amadurecimento. E aí continua, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, suplicando a Deus para que nos dê aquilo de que precisamos. Não só o pão material, mas também o pão espiritual. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Novamente, o verbo perdoar como uma súplica, pedindo a Deus para que nos perdoe e nos ensinando que para que possamos ser perdoados, precisamos aprender a perdoar. Não nos deixeis cair em tentação e nos livrai-nos do mal. Então, novamente, estrutura de palavras ao redor de um verbo. Deixar cair em tentação, ou seja, não permitir que a tentação possa ser mais forte do que nós. E de forma como ele sempre age, de forma com sabedoria e com onisciência, sabendo de tudo, nos conhecendo, poder trabalhar em nós para que nós possamos aprender a sermos livres, e livres no sentido maior, aquela liberdade e que muitas vezes eu mesmo me coloco escravo, e porque através da história os apóstolos de Jesus também nos ensinaram alguma coisa, foi que mesmo que você esteja preso em uma cela, você pode ser ainda livre, dependendo do seu estado de elevação espiritual. Por que oramos? Como a gente falou antes no início, é uma ferramenta que nos ajuda. É uma ferramenta importante que podemos usar em várias situações, quando estamos aflitos, mas também podemos usar no nosso dia a dia como mecanismo de sintonia com o mais alto. Então, quando nós oramos, nós elevamos o nosso pensamento. E ao elevarmos o nosso pensamento, nós sintonizamos com o mundo espiritual. E se a nossa intenção ao orar é boa, com bons sentimentos sinceros, nós melhoramos a comunicação com espíritos de luz, que vão então, através dessa comunicação,
nos ajudar a remover o véu da ilusão e vão nos ajudar a enxergar a verdade como ela é. Quando nós oramos, nós criamos uma ponte com aqueles que atuam para o nosso bem. Porque existe essa ação dos espíritos em nossas vidas e muitas vezes não nos damos conta de que as nossas próprias ações, nossos próprios pensamentos, nossos próprios sentimentos, às vezes, quando não são bons pensamentos ou bons sentimentos, podem bloquear essa ponte, pode impedir que haja essa comunicação e pode impedir que a ajuda que nós precisamos possa chegar até nós. Então, nós mesmos provocando essa interrupção nessa comunicação. Quando nós oramos, nós nos fortalecemos moralmente. E aí a importância, da gente entender a questão de elevar-nos, fortalecer-nos moralmente. Sempre que eu penso em alguma coisa, sobre alguma coisa, eu preciso tentar ter a clareza de entendimento para poder saber se esse meu pensamento ele é movido por bons sentimentos, por bons desejos. Então, em qualquer coisa que eu fizer, se a minha ação, ou antes dela, o meu pensamento vier acompanhado, ou vier como motivação, um sentimento de egoísmo, de orgulho, e eu não consegui perceber isso, muitas vezes por causa justamente desse orgulho e desse egoísmo, que me impede de enxergar, esse véu que me impede de enxergar. Nessa hora é a hora que mais importante eu poder contar com a ajuda de amigos espirituais que podem nos fazer despertar para o que nós estamos fazendo. E quando usamos essa ferramenta da oração, às vezes nós não estamos nem percebendo quanto essa ferramenta é eficaz, quanto essa ferramenta nos é necessária e útil. Porque ao não percebermos, em nossos pensamentos, nossos sentimentos, o que está ali de forma equivocada, bloqueando essa ponte, acabamos prejudicando o nosso caminhar. Graças a Deus, existe a providência divina que coloca ao nosso lado espíritos amorosos, espíritos com um senso de responsabilidade, que sempre estão prontos e com a vontade forte e firme de nos fazer caminhar e nos ajudar. Então, a oração tem várias questões que ela funciona. Ela pode, então, elevar o pensamento, ela pode nos fortalecer moralmente, ela pode nos dar coragem, ela pode fortalecer a minha fé, para que eu possa acreditar sempre em todas as situações, nas situações mais difíceis, quando as coisas não estão dando certo, poder enxergar ali que existe sempre a presença de Deus ao nosso lado, que sempre nos acompanha, de várias formas, através de espíritos, através de amigos, de parentes, através de
pessoas que convivem conosco. Mas quando eu utilizo essa ferramenta da oração, eu estou fazendo com que toda essa providência divina possa atuar de maneira mais eficaz, de maneira que tenha força em nós mesmos. Então, ao orar, ao me sintonizar, ao elevar o meu pensamento, eu abro em mim a porta para que toda essa rede de amor que Deus coloca possa nos atingir, né? E nos ajudar quando nós mais precisamos. Então nos dá coragem, nos dá bom ânimo quando encaramos as nossas lutas, quando encaramos as nossas provas, quando sofremos as expiações referentes às nossas ações pretéritas, né? Quando no passado cometíamos mais erros do que hoje, ainda cometemos, mas sempre vamos melhorando, sempre vamos diminuindo. Quando oramos, nos colocamos em estado de humildade, reconhecendo que não vencemos sozinhos e pedindo auxílio. Olha como tantos mecanismos dentro da oração. Então, quando você se coloca numa situação em que o seu orgulho aflora, e esse orgulho te faz não enxergar a verdade, te faz ficar na ilusão. E aí, ao você orar, o fato simples de você orar, você está se colocando como alguém que está pedindo. Ou seja, alguém que pede sabe que precisa de ajuda, sabe que sozinho não consegue. Então você, ao orar, você é uma ferramenta para combater esse orgulho, te colocando numa situação em que você mesmo possa enxergar isso, e aí favorecendo a ajuda também desses espíritos que estão tentando te ajudar, e aí você abrindo todo esse campo. Quando nós oramos, nós agradecemos, reconhecendo que muito somos ajudados, e essa gratidão e humildade ajuda na nossa transformação interior, permitindo que Deus transforme a nós mesmos. Então, todo esse campo que eu modifico ao orar, que me coloca em sintonia, que abre em mim, então, esse campo para poder receber essa ajuda. Quanta coisa poderosa e que muitas vezes a gente não se dá conta num simples fato de orar. Às vezes levamos a oração para uma questão mecânica. Às vezes repetimos somente com os lábios e não entendemos que a oração melhor é aquela que vem do coração, é aquela que vem do sentimento. Muitas vezes nós nos preocupamos com o que vamos falar, o que vamos dizer, como vamos dizer. Mas Deus sempre coloca para a gente que existem várias formas de orar. Eu posso orar em silêncio, eu posso orar com palavras, né, que emitem palavras e constrói, né, a oração gramaticalmente falando, né, palavras que estão envoltas ao redor de um verbo. Eu posso orar através do desejo e da ação. Então, quando eu estou agindo, a minha ação, o meu desejo de agir, isso para Deus também é uma oração, né? Quando eu trabalho no bem, quando eu desejo o bem e busco praticar esse bem. Kardec
em O Livro dos Espíritos, pergunta: a prece é agradável a Deus? Será que Deus gosta quando nós rezamos? Em cima de tudo isso que a gente já falou, se Ele quer o nosso melhor e Ele nos deu essa ferramenta para que possamos usá-la a nosso favor, para que possamos nos melhorar e aí cada vez mais sermos homens de bem, mulheres de bem, a resposta dos Espíritos vem da seguinte forma: a resposta é que a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois a intenção é tudo. Não a oração dos lábios, mas a oração da consciência e do coração. Ou seja, aquilo que nós realmente desejamos e aquilo que nós desejamos para o bem. O nosso bem, o bem dos outros e também para o bem de Deus. A pergunta, diz: a prece é agradável a Deus? Ou seja, se eu orar, eu estou fazendo um bem a mim, estou fazendo um bem ao próximo, estou fazendo um bem a Deus. Por que ao próximo? Porque ao me sintonizar com o mais alto, eu elevo a minha energia. E ao elevar a minha energia em um ambiente ou em um local, eu estou contribuindo para que essa energia se torne uma energia mais positiva e também atinja aquelas pessoas, mesmo aquelas que não oram, para que essa energia possa agir em todos os que estão presentes naquele local. E ele fala para nós que a oração, ela tem um poder de atingir um espaço imensamente grande, que nós não fazemos ideia, e também um poder de atingir a muitas pessoas. Dependendo dessa energia que eu coloco, se essa oração, por exemplo, se junta a outras pessoas que também estão orando. Então eu estou orando aqui e outras pessoas estão orando ali no centro do lado e outras pessoas estão orando ali no início na igreja. E toda essa oração, segundo a gente já conseguiu entender mais ou menos aqui, está transformando a energia de todo esse ambiente, essa localização, esse espaço em que nós vivemos, que nós passamos, em que nós habitamos. Em resumo, a oração atua beneficamente, sempre. Por quê? Porque a oração modifica o nosso estado íntimo. Então, se eu estou prestes a entrar num estado de ira, de raiva, de revolta, a oração funciona como algo que vai impedir eu entrar nesse estado. A oração aumenta a nossa confiança, aumenta a nossa fé e aumenta o nosso entendimento, por que não? A oração fortalece a nossa vontade. Se temos um desejo que ainda é fraco de fazer o bem, a cada vez que nós oramos, esse desejo do bem, de alguma forma, é fortalecido pela nossa ação de oração e também pela energia e pelos aqueles que trabalham essa energia a nosso favor. Então, a oração aumenta a nossa confiança, fortalece a nossa vontade, permite a assistência de bons espíritos, ajuda-nos a compreender melhor as provas. Em muitas situações, enquanto passamos pelas dificuldades, às vezes não conseguimos entender, porque nos parece que alguma coisa não está certa, nos parece às vezes injustiça. Poxa, eu faço tanto,
eu me esforço tanto, eu procuro sempre ver, eu procuro sempre fazer, eu procuro sempre me corrigir e aquilo continua ali, né? E às vezes aquilo continua ali porque ainda não deixou de haver o motivo pelo qual aquilo está acontecendo. E muitas vezes eu não entendo. A prova não é castigo. A expiação não é castigo. Mas é necessária quando o meu espírito se coloca numa posição de teimosia, de não aceitar a vontade de Deus. Por quê? A vontade de Deus é sempre o melhor, é sempre perfeita. Deus sabe o que faz. Então, quando Deus quer agir em nós, Ele está certo sempre. Mas muitas vezes, quando essa ação em nós não é da maneira que eu quero, e aí é uma questão nossa espiritual que vem desde lá do início, que coloca para a gente o seguinte: desde Adão e Eva, quando são tentados pela serpente, deixa de ser bobo. Ele falou para não fazer, mas vai lá e faz. Se você fizer, você vai ser igual a ele, você vai ter o poder dele. Ou seja, como pessoas dizem, né, o pecado original, querer ser mais do que Deus. Ter a ilusão de que se eu conseguir esse objetivo, isso vai me trazer algo de bom. Isso é o maior dos equívocos. Não existe nada maior que Deus. E não existe amor maior do que o dele por nós. Quando eu, então, me coloco como querer ser maior que ele, é exatamente o que ele diz: desse fruto você não pode comer, porque esse fruto vai te trazer infelicidade, vai te trazer a morte, e não a morte física, mas a verdadeira morte, a morte espiritual, aquela que acontece quando eu me afasto de Deus. Então, quando eu oro, isso me ajuda a não ir por esse caminho. Isso me dá uma luz para que eu possa, seguindo essa luz, enxergar o melhor caminho a tomar, a compreender melhor por que essas provas acontecem. Se Deus quer o meu melhor, aquilo está certo. Então, em vez de reclamar, em vez de me lamentar, agradecer. E agradecendo e me colocando numa situação de humildade, pedir a Deus que me ajude, através da sua sabedoria, me inspirando para que eu possa enxergar qual a verdadeira necessidade de eu estar passando por aquilo. E tudo isso, a oração funciona. Olha quantas coisas a oração funciona. A oração favorece a inspiração para que eu possa agir corretamente e possa ter clareza sobre tudo o que acontece. Essa inspiração vem como uma ajuda da providência, né? Deus nos ajudando. E essa ajuda, muitas vezes, ela está ali, está sendo feita, está sendo nos dada essa ajuda, mas às vezes eu não quero escutar. Eu não quero aproveitar. Por quê? Porque eu não aceito essa ajuda. Porque ela não é do jeito que eu quero. Ela não é como eu imagino que tenha que ser. E aí então eu ajo com orgulho e bloqueio essa ajuda, sem entender que estou prejudicando a mim mesmo, sem conseguir enxergar a verdade. E aí, quando eu uso o recurso, a ferramenta que Deus me deu da oração, esse véu vai caindo.
vai saindo dos meus olhos e vai me deixando enxergar, para que eu possa compreender. Quando nós compreendermos a oração, nós vamos, inclusive, mudar o nosso modo de orar. Em vez de eu dizer, meu Deus, retira essa dificuldade de minha vida, nós iremos dizer, meu Deus, me dê força para superá-la. Lembrando como Deus age em nós. Quando você pede paciência, Deus não te dá a paciência. Deus vai te dar diversas circunstâncias onde você vai ser testado para que a sua paciência não consiga vencer. E aos poucos você vai percebendo que você está perdendo, que você não teve paciência e que você perdeu não para alguém que te irritou, mas você perdeu para você mesmo. Então é um mecanismo que Deus usa para nos dar. Quando eu peço, Deus, me dê amor, Ele vai me dar situações, pessoas para que eu possa amar. E na maioria das vezes, pessoas difíceis, pessoas complicadas, pessoas que ainda estão numa situação de não enxergar, que estão ainda com esse véu. Então esse mecanismo da oração é uma ferramenta maravilhosa. Quando nós oramos, nós podemos pedir saúde, proteção, força, inspiração, paz, esclarecimento. Da proteção me lembra uma frase que eu ouvi que gostei muito e sempre agora eu tenho repetido ela. Quando você pede proteção a Deus, proteção não é a ausência de guerra. Proteção é a presença de Deus no meio dela. Então, muitas vezes, a gente precisa enxergar isso, né? Pedir proteção a Deus quer dizer que eu não vou passar por provas? De jeito nenhum. Eu preciso das provas. Pedir proteção quer dizer que eu não vou passar por expiações? De jeito nenhum. Eu preciso reparar, eu preciso sentir aquilo para poder mudar. E quando eu tenho e passo pela expiação, é quando me faz sentir, me faz entender. O que eu provoquei no outro, na hora que eu provocava, eu não sentia nada, só ele sentia. Mas quando eu sinto, aí eu posso entender e enxergar o sofrimento do outro. Enxergar que a minha ação foi uma ação ruim, uma ação que prejudicou o outro e uma ação que prejudicou a mim mesmo. Então, tudo isso a oração também traz para a gente. Esclarecimento, para que eu possa ter conhecimento. A oração, ela serve como auxílio para se vencer um vício. E aqui a gente fala de todos os vícios, não só os vícios, né, de drogas, de bebida, de sexo, mas os vícios de pensamento. Quando muitas vezes eu digo, poxa, isso aí não é legal, mas quando eu olho, eu já estou olhando e interessado naquilo, né? E hoje em dia a tentação vem na nossa palma da mão. Tudo que a gente deveria colocar para o lado, vem e nos chega diariamente, e chega cada vez mais, e eu vou lá com o dedinho no celular, rodando para cima, e vou vendo, e aquilo vai gerando em mim sentimentos, e aí, nessa hora o que fazer? Lembrar da oração. Quando eu for olhar o celular, antes de olhar o celular, sabendo que o celular faz isso na minha vida, oro. Eu vou olhar o celular agora, Pai. Por favor, me ajuda para que eu tenha bons olhos, que eu saiba olhar e que esse dedinho possa correr na hora que não é para ver. Possa tirar aquilo que não é bom para mim. A oração também me ajuda nisso. E eu nunca tinha pensado nisso antes de estudar isso aqui. Né? E as pessoas falam, nossa, você está viciado, você só fica nisso o tempo todo. Né? E a gente escuta quando a mulher da gente fala, a mãe da gente fala. Ou alguém que está vendo isso fala, poxa, o tempo todo você só vê, chega em casa, você já vai logo ligar e passar esse dedinho aí. Então, oração me ajuda também a me proteger contra vícios, auxílio para vencer os vícios.
coragem, ter coragem diante das provas, ter resignação diante da expiação, nós falamos. Mas a resposta pode vir de maneira diferente daquela que nós imaginamos, porque a vontade de Deus, às vezes, foge ao nosso entendimento, nosso conhecimento. A oração não vai substituir o trabalho, aquilo que eu preciso fazer, mas ela vai me ajudar para que eu possa trabalhar melhor. A oração não vai substituir o tratamento médico. Eu quero ficar bom e peço a Deus, cura meu câncer, mas não vou ao médico tratar. A oração não vai substituir isso. Se eu oro, eu me inspiro e eu vou procurar médicos e às vezes eu vou encontrar os médicos para qual Deus está colocando na minha vida. Então, toda a inspiração vai ajudar, mas eu preciso buscar o tratamento. A oração nos traz responsabilidade. A oração nos ajuda a nossa reforma íntima, ter essa clareza de entendimento, nos enxergar melhor, nos conhecer melhor. A oração nos traz reparação dos erros, que nos ajuda a entender a necessidade de reparar. A oração não substitui a ação concreta no bem e não substitui, a reparação dos erros. Quem pede, Senhor, ajuda-me a ser caridoso, deve procurar oportunidade de servir, de ser indulgente, benevolente e de perdoar. André Luiz, nas suas várias obras, nos fala que a oração não é apenas falar com Deus. Ela também é retirar a mente das zonas inferiores e colocá-la em sintonia com forças superiores. Isso é de uma importância gigantesca. Se a minha mente está entrando em situações que eu estou me colocando em zonas inferiores, a oração me ajuda a sair dessas zonas, para que eu não caia e não consiga mais sair. A oração não cria Deus. Deus já está presente. Orando ou não orando, Deus está lá e agindo a nosso favor. Mas a oração nos torna mais capazes de perceber essa presença. Às vezes pedimos uma resposta e essa resposta pode vir em uma oportunidade de agir quando reconhecemos aonde está a nossa responsabilidade, porque Deus nos ama e nos quer ver progredir e amadurecer espiritualmente. A verdadeira oração acontece com transformação. Então, à medida que oramos e nos transformamos, nós elevamos a nossa oração a um patamar maior, porque já estamos, além de pedir, realizando aquilo que pedimos, realizando aquilo que desejamos através da nossa ação. Se eu oro diariamente, Senhor, perdoai minhas ofensas, mas eu continuo alimentando o ressentimento, a oração ainda não penetrou profundamente em minha consciência. Se peço, Senhor, dai-me humildade, mas rejeito qualquer crítica, ainda estou aprendendo a orar. O pensamento é força, o sentimento dá direção. A oração eleva a sintonia. A ação confirma a transformação. Orar é pensar no bem. Orar é desejar o bem. Orar é buscar o bem. E, finalmente, orar é praticar o bem. A pessoa que ora não necessariamente terá a vida sem dificuldades, mas pode adquirir mais serenidade para enfrentar essas dificuldades, mais clareza para tomar decisões, mais força para suportar os vícios, mais confiança diante da dor, mais disposição para servir. Orando, eu me torno mais capaz de ouvir a vontade de Deus e também de santificá-la. Então, vamos sempre ter em mente a importância da oração e vamos procurar usar essa ferramenta em nossas vidas, em diversos momentos, sempre que nós, ao acordarmos até irmos deitar, ao nós agirmos, fizemos alguma coisa,
O simples fato de abrir um celular, o simples fato de sair de casa para comprar um pão, lembrar que essa ferramenta, ela nos foi dada por Deus e ela é uma ferramenta poderosíssima. Só precisamos lembrar de usar. Obrigado pela paciência de me ouvir. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos ilumine.